Bom, vamos começar com a parte de controller, que é uma questão mais básica, a gente vai falar um pouquinho. E aí, assim, à medida que eu pegar um tópico para falar, eu vou dar aí, vocês vão colocando aí alguma dúvida que tenha no chat, que fica mais fácil para a gente começar a falar, e eu dou uma paradinha, pelo menos a cada 5 minutos, para a gente poder dar uma olhada, se tem alguma dúvida ou não. Se não tiver, a gente prossegue. Tranquilo? Todo mundo está vendo aí já o material de controller? Tranquilo? Sim, está aparecendo. Joia. Então, vê só, gente. Até agora, a gente conversou muito sobre essa parte mais teórica da contabilidade gerencial. Vimos o que era uma empresa, né, falamos um pouco sobre a questão sistêmica da empresa, como é que ela funciona, como é que as empresas se comportam como sistema. Vimos um pouco sobre a diferença entre a contabilidade gerencial e a contabilidade financeira, fizemos até uns exercícios já sobre isso. Vimos também do que diz respeito à contabilidade, ao sistema de controle, né, o sistema no sistema de informação contábil, e aí eu falei um pouquinho para você sobre isso, falei um pouquinho sobre o SIG, e sobre algumas coisas relacionadas a isso. E agora a gente vai falar um pouco sobre a pessoa que faz esse papel, que trabalha com essa contabilidade gerencial dentro da empresa. Tá? Então, geralmente se dá um nome dessa pessoa que trabalha com contabilidade gerencial de controller. Tá? Então, o controller desenvolve meio que esse trabalho dentro das empresas. E aí, quais são as funções que esse controller desempenha? Alguém está querendo o link da aula, já deram para eles aí? Passaram, por favor. Deixa eu entrar aqui para a gente poder permitir, que senão o pessoal não entra. Pronto. Até errei aqui a coisa, essa daqui. Pede para alguém me aceitar, por favor. Mas não tem mais ninguém para entrar não, né? Aqui pelo menos não está aparecendo para mim, não. Pronto. Então vamos lá, vamos voltar para cá. Estava falando sobre controle, estava até com um slide trocado. O slide é esse aqui. Então, para a gente começar a falar de controle, a primeira coisa que a gente tem que entender o que de onde provém esse termo controle. Esse termo controle vem do termo controladoria. Então, a contabilidade gerencial, ela é muitas vezes chamada de controladoria também, ou da área de controladoria da empresa. Tá? Então, Catelli, que é um grande nome da contabilidade no Brasil, ele fala que a controladoria deve ser vista sob dois vértices. No primeiro, ele fala que a controladoria ela é vista como uma área do conhecimento, um ramo do conhecimento, né, pelo qual se estabelece aí toda a parte conceitual dessa controladoria, dessa ciência controladoria. Então, no primeiro momento, ele entende que a controladoria é uma ciência, né, um ramo do conhecimento dentro da área contábil, tá? E ele é responsável por estabelecimento de toda essa base conceitual, ou seja, de tudo que se diz, de tudo que se fala, de tudo que se escreve, tá? A controladoria, como área do conhecimento, vai tratar disso. No segundo ponto, ele coloca que essa controladoria ela deve ser vista como um órgão administrativo, né? E aí ele responde pela disseminação do conhecimento, modelagem e implantação de sistemas de informação. Então, aquilo que a gente viu lá atrás, na aula passada, seria exatamente o que a controladoria vai fazer. Ela vai administrar o sistema de informação da empresa, o sistema de informação que a empresa vai trabalhar, tá? E ela vai fornecer para a empresa todas as informações a partir, principalmente, da área contábil. Então, ela vai afunilar essas informações
e vai trazer aí para a tomada de decisão dos nossos gestores. Então, temos esses dois vértices, o primeiro da área de conhecimento, que vai ser responsável por essa base conceitual, e temos, um segundo momento, um órgão administrativo respondendo aí pela disseminação da informação, do conhecimento dentro da instituição. Bom, só para como exemplo, lá no Senac a gente funciona assim, né? Nós funcionamos como um órgão que responde aí por essa parte do conhecimento. Então, muito do que o Senac desenvolve lá no meu trabalho, por exemplo, como eu faço parte da controladoria, essa informação passa por nós, tá? E a gente vai analisando isso aí, afunilando, respondendo principalmente aos nossos órgãos de controle, tanto, no nosso caso, a CGU, que é a Controladoria Geral da União, como também ao Conselho Fiscal que o Senac tem, que é um órgão de controle interno, um órgão de auditoria interna, que a gente responde. Então, a gente trabalha muito nesse contexto aqui de disseminação de conhecimento lá no Senac. Então, como é que a gente pode traduzir um conceito de controladoria? Mosman, ele fala o seguinte: olha, a controladoria ela pode ser conceituada como um conjunto de princípios, procedimentos e métodos oriundos das ciências de administração, economia, psicologia, principalmente da contabilidade, que se ocupam da gestão econômica das empresas por fim de orientá-las para a eficácia. É uma definição bem legal, eu gosto dessa definição dele, e eu chamo a atenção de vocês para essa ideia que ele coloca aqui, ó, que é um conjunto de princípios, né? Ela monta aí, vamos dizer assim, aglomera um conjunto de princípios que trata, né, que, na verdade, faz parte da junção de várias ciências. Então, a gente não só tem a contabilidade envolvida no processo, a gente tem aí a administração, a gente tem a economia, a gente tem a psicologia. Então, na verdade, a controladoria é essa soma de esforços que, quando conjugada, né, ela vai aí ajudar a empresa nesse processo de gestão econômica, né, e orientá-la para que ela faça o melhor possível com os recursos que ela dispõe. E aí tem uma coisa importante para a gente falar sobre isso. Geralmente, a pessoa que é responsável por essa controladoria, né, ela é vista também, em alguns casos, como o contador geral da empresa. Claro que isso nem sempre é verdade. Por exemplo, lá no Senac a gente não tem essa ideia de contador geral ser o controller. O controller é feito por outra pessoa. Nós temos a coordenação contábil, temos um gerente de contabilidade que vai responder pela área financeira e contábil, mas a controladoria, ela segue um outro caminho, ela é feita por uma outra pessoa, no nosso caso lá é um advogado, e ele é quem é o controller, nosso controller lá no Senac, tá? Mas aí vale a gente falar um pouquinho sobre essa profissão de contador. Eu sei que eu estou falando para administradores, mas não custa nada vender meu peixe. Então, a profissão de contador, ela é a quarta que mais oferece oportunidade de trabalho, né? Contador aí, dentro do contexto do mercado mundial, segundo os dados do Grupo Latino-Americano de Normatizadores de Informação Financeiras e do Conselho Federal de Contabilidade. Então, no Brasil, a procura por esse profissional de contabilidade vem aumentando, e o curso de Ciências Contábeis ficou no 8º lugar no ranking das graduações mais escolhidas, né, em 2013. Então, mas que contador é esse que está sendo procurado, né? Não é aquele contador que a gente tinha antigamente de ficar guardando livros, né, chamado guarda-livros. É um contador que ele vai muito além desses aspectos apenas de contabilidade geral e fiscal em si, né? Ele está muito mais próximo da administração, ou seja, muito mais próximo do curso de vocês, do que propriamente da contabilidade. Porque esse contador que a gente está falando aqui, ele vai ser um gestor. Acima de tudo, ele vai ser um gestor. E aí o grande lance, né, dos administradores com quem tá. Gente, dá um minutinho que eu vou aceitar alguém aqui para entrar. Temos uma...
Uma colega que está tentando entrar não está conseguindo. Cadê? Apareça para mim, por favor. Pronto, Duda. Pronto, já coloquei ela dentro. Então, esse contador que a gente está falando aqui é aquele camarada que vai ser um gestor, que está muito mais próximo da área de vocês do que propriamente da contabilidade. Então, é esse contador que a gente chama, né, que é vamos dizer assim, o futuro da contabilidade. Uma pessoa muito focada, com bastante conhecimento na área contábil e financeira, mas que está dentro da gestão da empresa, gerando informação e administrando essa informação. É justamente esse controle, né? Como a gente está falando. Então, o controle comumente visto como o chefe da contabilidade, aquele que supervisiona, mantém os arquivos financeiros formais da empresa. Tá? Isso é o que Figueiredo e Cagiano falam. Mas o que se espera é que ele amplie a sua atuação ao desenvolvimento da contabilidade gerencial. E olha só, gente, para confirmar essa informação que eu estou passando para vocês, nesse início de ano agora, no ano de 2020, houve uma mudança na contabilidade e a gente está praticamente fundindo o que era a contabilidade geral, ou contabilidade financeira, que você já conhece, com a contabilidade gerencial. Então, os órgãos que fazem a legislação contábil, que estabelecem as normas, eles entendem que hoje a gente precisa juntar o que é a contabilidade financeira com contabilidade gerencial. Por que isso? Porque há uns anos atrás a gente tinha que fazer uma separação sempre dessas informações. Então a gente tinha uma contabilidade financeira que atendia ao fisco, bem naquele papel que a gente comentou na aula passada, dos públicos, né, dos usuários da contabilidade. Então nós tínhamos um pessoal para atender a contabilidade financeira, e aí a gente ia atender o fisco, ia atender os órgãos de controle e tal, e tinha uma outra contabilidade voltada para a gestão da empresa, que aí a gente chamava de contabilidade gerencial. E hoje já há um caminho sem volta, em que essas duas contabilidades vão se unir, e cada vez mais o foco da contabilidade gerencial vai ser dado. Tá? Cada vez mais a gente vai dar foco nessa contabilidade que a gente está estudando, que é essa parte mais gerencial. Então, a segunda forma de atuação do controle, a mais correta, é como um filtro das informações geradas pelos diversos setores da empresa, como eu falei para vocês. Né? Não basta ser contador, o camarada tem que aprender a administrar essas informações e trabalhar com sistema de informação. Isso é o que Cripaldi diz para a gente. É também um grande escritor na área de contabilidade. E quais são as funções que a gente busca dentro desse camarada, desse gestor, desse controller? Lembrando que, em geral, a gente tem um controller como um contador, mas isso não é regra, e aí qualquer um de vocês, enquanto administradores, podem vir a ser controller sem problema nenhum. Se tiver um bom conhecimento de contabilidade de área financeira, não vai ter grande dificuldade em desempenhar esse papel também não, tá? Então, a função básica do controle consiste em implantar e dirigir os sistemas de informação, motivação, coordenação, avaliação, planejamento e acompanhamento. Percebam que todo esse pedaço aqui, né, que a gente fala de coordenação, avaliação, planejamento e acompanhamento, isso é muito típico da administração. Isso é muito de gestão. Certo? Isso é muito de gestão, isso está muito na área de administração. E as principais responsabilidades do controle são a coordenação do sistema de planejamento e controle, que é a parte orçamentária. Vocês lembram que essa parte orçamentária faz parte do sistema de informação gerencial que a gente conversou na aula passada. Eu mostrei para vocês isso, que tem lá a contabilidade financeira, a contabilidade gerencial, a contabilidade de custo e o sistema orçamentário. Ok? E aí a gente tem também a assessoria, a alta direção na tomada de decisão. Por quê? Porque esse camarada vai ser responsável por filtrar informações, e essa informação tem que chegar na direção para tomada de decisão dentro daqueles conceitos que a gente viu também na aula passada, daqueles parâmetros que o CPC 00 estabelece, certo? Então tem que ter aquelas características lá. Produção de relatórios especiais para estudo e análise não rotineiras. Então,
ele vai ter que, além de filtrar essa informação, ele tem que traduzir essa informação em relatórios que sejam úteis para a empresa, controle das atividades, análise do desvio orçado versus realizado, ou seja, ele tem que controlar esse orçamento. A gente vai ter sempre um parâmetro em orçamento, a gente tem isso, a gente estabelece, né, na verdade, o orçamento, ele é um parâmetro, a gente vai estabelecer lá o que a gente pretende gastar, o que a gente pretende ganhar, e a gente vai ter que acompanhar isso para saber se realmente, quando a gente está executando, está batendo com aquilo que a gente previu lá no orçamento. E também, o nosso controle tem que se aprender a fazer a avaliação de desempenho, que é justamente essa parte mais de cálculo que a gente vai fazer daqui a pouco. Acho que tem alguém querendo entrar. Isso. Permitir. Ok? Então, a gente vai, daqui a nas aulas que vem, a gente vai começar a falar sobre essa parte de avaliação de desempenho. Então, quais são os requisitos para a pessoa que deseja fazer parte, ou que deseja ser, né, controller e fazer parte dessa controladoria, né? Quais os requisitos à função de controladoria? O controle precisa ser um profissional altamente qualificado, que definirá e controlará todo o fluxo de informação da empresa, garantindo que as informações corretas cheguem aos interessados dentro dos prazos adequados. Percebam que a gente está falando aqui exatamente daquelas características que a gente viu lá na aula passada. E que a alta administração somente receba informações úteis para a tomada de decisão. Então, essa é uma característica, uma função básica aí desse controller. Para vocês terem uma ideia, em algumas empresas de grande porte, eu já tive situações como essa, de um profissional de controladoria, ele está ganhando em torno de 15, 16 mil reais. Inclusive, o controle do Senac, onde eu trabalho, ele recebe exatamente um valor de salário por aí. Vocês verem a importância que é dada, né, a esse profissional. Então, quais são os requisitos para a função de controladoria? Aí temos alguns que a gente elencou aqui para vocês. Primeiro, um bom conhecimento do ramo da atividade a qual a empresa faz parte, e assim como dos problemas e das vantagens que afetam o setor. Então, você tem que ter um conhecimento de forma geral do ramo de atividade da empresa e como é que ela está se comportando no mercado. Lembrando que isso aqui bate muito com aquele conteúdo que a gente viu de teoria dos sistemas, da visão holística. Então, você tem que ter um link com aquele conteúdo. Então, ele tem que ter um conhecimento da atividade, né, e tem que ter noção dos problemas que essa empresa enfrenta dentro do setor, né. Conhecimento da história da empresa e uma identificação com seus objetivos, suas metas e suas políticas, assim como seus problemas básicos e suas possibilidades estratégicas. Então, percebam que isso aqui, gente, que a gente está falando, esse segundo ponto, ele está linkado com aquele material que a gente viu no início da questão da contabilidade da empresa como sistema. Isso aqui faz parte ali, né, daquele subsistema estratégico da empresa. Então, a gente tem que saber quais são as metas, quais são as políticas, ou seja, qual é o planejamento estratégico que essa empresa tem. Parece que chegou mais alguém. Deixa eu liberar o povo para entrar. Cadê? Apareça. Não está aqui não, pessoal. Não. Então, voltando aqui. Ô, professor, Oi, eu fiz uma fala. pergunta para o senhor lá no chat. Diz. Pode falar. O senhor, bom, eu perguntei, a linguagem financeira, ela é bem mais bem mais complexa. Eu falei prática, mas ela é bem mais complexa que a gerencial. Como vocês estão discutindo dentro da contabilidade, ela vai ser uma linguagem mais simplificada para melhor entendimento de quem, por exemplo, um gestor pegar e entender ela sem aqueles termos mais técnicos? Vê só, lembra que a gente viu lá no conteúdo na aula passada sobre a parte de sistema de informação contábil? Uhum. Uma das características que a gente tem que ter na informação, ela tem que ser clara.
Isso. Então, isso já está sendo discutido, inclusive agora em 2020, né? Está havendo uma grande incentivo para que a gente deixe de lado o contabiliquez, né? Fazendo aqui uma analogia a uma linguagem, mas a verdade é que o contador muitas vezes fala o contabiliquez e que ninguém entende, né? Então, a ideia é gerar informações de maneira clara, que a pessoa possa Entendi. entender da maneira mais fácil possível. Essa é a ideia que está sendo plantada e já foi consumada em norma a partir agora de 2020. Ah, entendi. Porque isso já é um estudo desde aquele artigo que o senhor passou para a gente, já vem sendo Exato, aplicado. exato, Entendi. Pronto, exatamente. obrigado. Tranquilo? Tranquilo. Mais alguma dúvida, gente? Se quiserem, podem falar. Tá certo? Vocês têm mais alguma dúvida? Posso prosseguir? Pode sim. Tá, jóia. Então vamos lá. Então, tem que ter esse conhecimento da história da empresa, é importante que a gente tenha, né, essa ideia de como é que a empresa funciona, porque a gente tem que ter uma identificação direta com essa empresa, né, a gente tem que, apesar da gente estar sendo pago para exercer uma função na empresa, a gente tem que ter um vínculo com essa empresa, inclusive um vínculo emocional, né, a gente tem que ter aquela ideia de que é minha empresa e eu tenho que defendê-la. Para que eu possa defender, eu tenho que saber quais são os objetivos dessa empresa, tenho que saber quais são as metas e tenho que concordar também com essas metas e com esses objetivos, né? Não dá para a gente defender alguma coisa que a gente não acredita, que a gente não gosta. Uma outra coisa importante, a gente tem que ter habilidade para analisar os dados contábeis e estatísticos que são a base direcionadora de sua ação e conhecimento de informática, né, suficiente para propor modelos de aglutinação e simulação das diversas combinações de dados. Bom, isso aqui é uma função primordial, né? Você tem que ter habilidade para analisar dados. Essa é uma questão primordial. Uma coisa que a gente faz muito dentro da contabilidade gerencial é a gente fazer leitura de cenários. Então, por exemplo, a gente está numa situação hoje bem atípica, que é essa questão do coronavírus. Então, vocês já devem ter ciência e devem estar sofrendo com isso, acredito eu. Vocês devem estar sofrendo com isso já, em que muito dos nossos empregos, muito da nossa renda vai ser tirada em função dessa pandemia que a gente está vivenciando. Não é verdade? Podem responder, fiquem tranquilos quanto a isso. Concordam? Sim. Concordo, professor. Prossiga. Joia. Então, a contabilidade gerencial ela tem que começar a fazer leitura, gente, sobre isso. Então, tipo, quanto é que a empresa vai perder de receita? E a gente tem aí o ponto de equilíbrio que pode nos ajudar a fazer esses cálculos. Qual é a margem de segurança que a empresa tem? Quanto é que a gente pode perder de receita até entrar, por exemplo, em ponto de equilíbrio? Como é que vai ficar a liquidez da empresa em função dessa situação nova, dessa perda de receita? Então, é uma série de cenários que a gente tem que ler e tem que começar a interpretar isso de maneira matemática. Ô, professor, Oi, fala. eu tenho uma dúvida referente a Diz isso. lá. A projeção que a empresa faz anual, vamos lá voltar para o balanço patrimonial. Por exemplo, ela Certo, teve uma projeção do ano passado, com essa projeção ela já fez uma projeção futura. É certo, meio fez que um orçamento. futurística. Isso. Quando tem essa quebra, conforme a gente está vivenciando agora, que é a questão dessa pandemia, enfim, crise e tal, etc. Certo. O que a empresa vai estar usando referente a isso? O senhor está explicando aqui. Justamente essa questão do ponto de equilíbrio ou outra coisa? Não sei, vai estar quebrando o balanço, eu não sei como faz. Olha, a empresa ela vai ter que começar. Primeiro, ela vai ter que refazer tudo aquilo que ela pensou que era. Porque na prática não há certeza mais de nada, né? A gente tem uma Entendi. situação hoje que é uma situação única, uma situação que, se você tem uma ideia, a última pandemia que nós tivemos foi em 1918, que foi a
Gripe espanhola. gripe espanhola, né? Claro que foi, do ponto de vista de mortalidade, foi, acredito eu que foi mais grave, ou vai ser mais grave, né? Foi mais grave do que o que vai acontecer nesses dias, já que a gente tem muito mais recursos, mas é uma situação sem precedente, né? Eu tenho visto muitas empresas demitirem em massa. Aqui próximo onde eu moro, eu sei que aí onde vocês, aí em Pojuca também tem acontecido essas demissões de Sim. forma pesada, né? A queda das receitas, principalmente do pessoal do ramo hoteleiro, está sendo pesada também. E o que ele vai ter que Uhum. fazer agora é refazer todos os cálculos. Tudo que Sim. pensávamos que era, não vai ser mais. O orçamento, Então, se essas empresas têm um orçamento, o orçamento vai ser uma ferramenta que vai ser bastante útil, porque aí ela pode rever esses cálculos para baixo e ver como é que vai ficar a situação. Tá? entendi. Porque a minha dúvida é o seguinte: Isso. quando é lançada a projeção no balanço patrimonial, eu tinha dúvida Uhum. se poderia ser alterado ou não. Mas nesses, você está Vê entendendo minha só, visão? estou entendendo, mas entenda o seguinte: o balanço patrimonial, ela é uma demonstração que ela é construída ao longo da execução, ou seja, ela é construída ao longo das vendas, é construída ao longo das despesas, do que vai acontecendo. O balanço patrimonial, ele só vai ele só vai existir de fato no final do ano. A princípio, a Certo. gente vai levantando balancetes mensais, tá? A gente vai levantando esses balancetes mensais para averiguar a situação, se houve lucro ou prejuízo naqueles meses que a gente está trabalhando. E só no final, em 31 de dezembro, que a gente vai levantar um balanço patrimonial, que é o acumulado de todos os meses, para saber que, de fato, a empresa, ao longo do ano, deu o resultado positivo ou não. Isso não é uma coisa que a gente faz um balanço a cada mês, a gente faz um balancete a cada mês para verificar isso. E assim, tu estás falando de projeção dentro do balanço, mas na verdade o que eu estou entendendo que tu estás querendo falar é que é uma projeção orçamentária. A empresa vai fazer uma previsão orçamentária daquilo que ela pretende receber e daquilo que ela pretende gastar no período. Então, quando a gente está falando de orçamento, o orçamento é um instrumento de gestão. E ele pode e deve ser alterado no momento em que acontecem fatos que estão fora da normalidade. Tá? Na verdade, ele já é alterado, mesmo sem haver fatos mais relevantes, à medida que a gente está analisando e verificando se a gente está alcançando aquilo que a gente previu no orçamento. Então, se eu previ 1 milhão de receita no orçamento em 2020, eu tenho que ficar ciente que eu vou ter aí, vamos dizer que eu previ 1.200.000, seriam 100 mil reais por mês. Então eu tenho que ficar ciente de que se eu não estou alcançando 100 mil reais por mês, possivelmente eu não vou conseguir 1.200.000 ao final de um ano. Deu para entender? Sim, deu para compreender. Pois é. Aí se eu não estou alcançando, eu tenho que já rever no primeiro trimestre. Eu não consegui 300 mil, por exemplo, já tenho que começar a rever meus cálculos orçamentários, tá? Dentro dessa nova realidade. Isso se não existisse coronavírus na equação. O coronavírus, né, essa pandemia, é uma coisa, uma variável completamente fora de contexto. A gente não tinha previsibilidade para isso. E aí, a gente está nem falando mais de 100 mil por mês, a gente está falando de quase nada durante o mês, porque muitos hotéis fecharam um mês praticamente e não vão ter receita. Praticamente o que a gente está falando é isso. E aí eles vão ter que rever tudo isso, todos esses cálculos, né, e reestruturar a empresa para essa nova realidade. E aí a contabilidade gerencial entra valendo, tá certo? Porque, como eu disse a vocês na aula passada, a contabilidade financeira, essa contabilidade que a gente conhece do balanço patrimonial, ela sempre vai estar ancorada em fatos que já passaram, ou seja, a própria definição de balanço é uma fotografia estática da empresa em dado momento. E a contabilidade gerencial, ela está sempre projetada para o futuro. Então, ela tem sempre aquela concepção de que ela quer verificar o que a empresa, o que vai acontecer com a empresa no futuro próximo.
a ideia da contabilidade gerencial é sempre essa, é a partir de dados passados, tentando projetar o futuro. Tranquilo? Ô, professor, Oi. a contabilidade gerencial, ela entra no meio desse dinheiro que o Brasil quer soltar para muitas pessoas? Ela entra de alguma forma para controlar alguma coisa, como vai ser os gastos? Vê só, a contabilidade gerencial, a título de contabilidade pública, que a gente está falando, quando a gente fala de governo, a gente está falando de contabilidade pública, o Brasil, como qualquer outro país, muito do que eles falam de contabilidade, na verdade, é orçamento. Se você deve estar acompanhando aí os jornais, deixa eu aparecer aqui, você deve estar acompanhando aí os jornais e deve estar vendo que está muito se falando agora do que eles chamam de orçamento de guerra. Estão ouvindo isso? Ouviram falar isso durante esses dias? Sim. Pois é. E o que é esse orçamento de guerra na prática? Eles estão fazendo um recorte dentro do orçamento que já existe para acompanhar todos esses gastos que estão sendo feitos para efeito de tentar minimizar o que está acontecendo em função dessa pandemia. Essa é a ideia. Então, já é contabilidade gerencial na veia. Porque só o fato de eles estarem fazendo um corte no orçamento, e lembrando que o orçamento é um instrumento de gestão financeira, tá? Eles já estão trabalhando com contabilidade gerencial na prática. Porque eles estão projetando o que vai acontecer no futuro próximo. E, assim, pelo que a gente está vendo, né, dentro tanto pelo o ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, como outros ministros, né, é uma situação crítica que o Brasil vai vivenciar, e se Deus quiser a gente vai passar por ela, mas vamos passar bastante machucados, infelizmente. Mas a contabilidade gerencial está sim ali atuando, está sendo utilizada e muito, né, pelos gestores brasileiros para poder estabelecer como é que o Brasil vai vivenciar isso e como é que ele vai se recuperar depois desse processo. Então, todas essas projeções aí é o uso também de mecanismo de contabilidade gerencial. Tá joia? Mais alguma dúvida? Obrigada. Não, só isso. Obrigada, professor. Joia, então, vamos seguindo aqui. E a última questão que é importante, que a gente vai ressaltar com relação ao controle, né, é que ele tem que ter habilidade de bem expressar-se oralmente, por escrito, e profundo conhecimento dos princípios contábeis, das implicações fiscais que afetam o resultado da empresa. Então, embora muita gente fique um pouco desconfortável de falar em público, né, mas é um princípio básico, é um requisito, tá, para quem quer trabalhar com gestão, saber se expressar, falar, né, oralmente, e também por escrito. Então, uma coisa importante aqui, né, a gente estava falando agora há pouco sobre a forma de demonstrar as informações, a gente, claro, tem que simplificar a linguagem que a gente vai usar, mas, pelo amor de Deus, nada de PQ, PC, tá certo? Essas linguagens informais que a gente usa dentro do WhatsApp e outras mídias sociais, isso não pode estar de jeito nenhum. A gente tem que escrever, mas escrever de maneira formal, tá? E colocar as informações lá postadas dentro dos nossos relatórios de maneira legível, clara, mas dentro da formalidade que a língua portuguesa exige, tá? Então tem que ter preocupação com isso aí também. Profundo conhecimento dos princípios contábeis, isso já é praxe, a gente já sabe que tem que ter mesmo. E aí, implicação e também conhecimento das implicações fiscais. Então, um controller, ele tem que ter conhecimento de todas as áreas, não apenas da contabilidade, a gente já falou sobre isso. E a área fiscal, dentro do contexto contábil, também é uma área super importante. Por isso, é necessário também saber como é que a empresa funciona, o ramo de atividade,
a tributação que ela exerce, tudo isso aí é trabalhado, certo? Para que a gente possa fazer um trabalho o melhor possível. Não precisa colocar o nome aqui não, gente. Tá? Eu estou aqui acompanhando vocês, não se preocupe não. Qualquer coisa, só vocês ligarem o microfone e dizer o nome, isso aí é tranquilo. Tá joia? Minha gente, ficou claro até aqui? Vocês têm mais alguma dúvida? Até agora tranquilo. Tranquilo, né? Só que essa habilidade de expressar e falar oralmente, escrito, isso é muito voltado à questão da gestão mesmo, né? Exato. Para não haver ruídos e tal, para não... Isso, perfeito. Basicamente... Remete a gente àquela aula de comunicação que a gente falou lá. Uhum. Joia? Exatamente. Tem que ter qualidade na linguagem. Então, para finalizar esse material, então, alguns princípios norteadores, né, que a gente vai ter, traduzindo um pouco aqueles 4 pontos que a gente colocou. Então, um bom controle, um bom gestor gerencial e financeiro, ele tem que ter iniciativa, ele tem que ter uma visão econômica, tem que ter capacidade racional, né, para poder se comunicar, poder escrever e tudo mais. Tem que ter poder de síntese para deixar uma informação objetiva e clara, visão voltada para o futuro, porque a contabilidade gerencial pede isso, senso de oportunidade, tá? Ter persistência, saber trabalhar com equipe, né? Trabalhar com cooperação, ser imparcial, ser persuasivo, né? Porque ninguém lidera nada sem conseguir persuadir, a gente precisa dessa capacidade de persuasão para poder guiar pessoas, liderar pessoas. Consciência de suas próprias limitações, isso aqui é muito importante, tá? Porque não adianta só saber as minhas virtudes, mas é importante saber minhas fraquezas também, porque sabendo minhas fraquezas eu posso criar meios de tentar minimizar ou tirar proveito delas. E foi esse material que a gente falou agora para vocês sobre controladoria e controle. Dúvidas? A questão da persistência ali, até que ponto tem que ser persistente? Vê só, persistência significa dizer que você é consciente, agora lembra disso, tá? Consciente do que você sabe, do conhecimento que você tem, tá? Você tem que defender suas ideias. Tá, joia? Tem que defender suas ideias, tem que ser capaz de defender suas ideias. Não vamos confundir persistência com teimosia. Porque também tem isso, né? Às vezes a gente confunde persistência com teimosia. Não é que a gente vai ser teimoso, mas persistente em defender minhas ideias, defender o que eu acredito, argumentar, e aí vem entrar muito a questão da argumentação, de saber falar, de saber se colocar, e colocar isso dentro de uma norma, em uma linguagem técnica, tá? Mas de maneira clara, para poder persuadir pessoas. Essa é a ideia. Agora, claro, lembrando sempre, gente, tudo isso que a gente está falando aqui, a gente tem que lembrar que vai ter um gestor acima do controller, né? Esse pessoal responsável. E lembrando que, a não ser que a empresa seja sua e você manda mesmo, você pode ir além. Mas caso não seja você o dono, a palavra final sempre será do dono da empresa. Você pode falar o que for do ponto de vista técnico, mas se o camarada decidir que vai ser de outro jeito, das duas, uma. Ou você concorda com ele, né, ou você faz conforme ele está falando, ou cai fora. Em algumas situações é importante até cair fora, né, a depender do qual é a ideia que ele vai propor para você. Eu já tive situações, por exemplo, só para dar uma ideia para vocês, de ter um gestor onde eu era contador da empresa, e a gente tinha que fornecer informações para um órgão de controle, e ele me pediu para assumir com duas folhas de pagamento. Detalhe, cada folha de pagamento era 3 milhões de reais. Então, nesses casos, é melhor cair fora. Entendem? Até porque se pega, quem vai ser criminado é o senhor, né? Não exatamente. E aí você insiste, eu insisti bastante, disse, olha, não pode por causa disso, por causa dos princípios tal, porque já existe um controle do
do ponto de vista de informática, já é feito um controle junto a esse órgão, esse arquivo já é enviado antecipadamente, não pode. E o camarada, não, mas se não fizer, eu vou ter que responder por um índice que está acima do normal. E eu disse, mas aí pensasse nisso antes, porque isso foi avisado. Entendeu? Então, tem hora que a gente precisa realmente se impor. Se é que você me entendeu o que eu estou colocando. Sim, foi bem claro. Tá joia? Agora, não confundir com teimosia. É importante que isso fique claro. Porque, às vezes, a pessoa... Todo mundo está dizendo que é de um jeito e a pessoa insiste que é de outro. Aí fica difícil. Certo? Fica difícil. Então, não vamos confundir insistência com teimosia. Né? A gente vai ter que insistir dentro de conceitos técnicos e sabendo o que está fazendo. Tranquilo, meu povo? Dificuldade até aqui? Não. Tranquilo, professor. No momento Beleza. tá tudo tranquilo. Querem tomar uma aguinha Bem tranquilo, professor. para a gente entrar no outro conteúdo? Eu acho Por que mim, dá pode continuar. Pode continuar? Então vamos embora. Deixa eu fechar isso aqui. Então, já que a gente entendeu o que é controladoria, um pouco do que é controladoria, um pouco da função, de como funciona essa controladoria e o responsável por ela, que é o controle, basta a gente falar um pouquinho sobre o controle interno. Isso aqui, gente, é a base de praticamente tudo que a gente fala de processo e de controle dentro das empresas. Passa pelo que a gente chama de controle interno. Toda empresa deveria ter, certo? É certo que nem todas as empresas se preocupam muito com isso, principalmente as pequenas. Mas as empresas de médio e grande porte, elas geralmente, principalmente aquelas que têm auditoria interna e externa, elas se preocupam muito com essa questão do controle interno, até para que elas possam ter conhecimento pleno do que está acontecendo dentro da organização. Deixa eu falar para vocês aqui um pouquinho do que a gente vai falar sobre isso. Então, o objetivo é justificar a formulação de controles internos com a forma de redução e reestruturação de custos e os aspectos estratégicos que determinam aí as condições de minimizá-lo. Ou seja, o controle interno ele serve basicamente para a gente manter, né, o controle com relação a custos e também com relação ao cumprimento dos aspectos estratégicos que a empresa planejou. Então, para que serve? Na básica, basicamente vai servir para isso, controle interno. Primeiro, eu tenho que saber se aquilo que eu planejei está sendo executado e está sendo executado de forma adequada. E dentro desse controle, a gente vai ter somente a questão dos custos, a gente tem que trabalhá-los de forma que a gente possa reduzi-los, né, ou mantê-los dentro do controle que foi planejado. A ideia basicamente é essa. Então, o controle interno, né, é o sistema de uma empresa que compreende o plano de organização, os deveres e responsabilidades e todos os métodos e medidas adotadas com a finalidade de. Então, antes de falar da finalidade, deixa eu colocar aqui para vocês. Quando ele fala que é o plano de organização, é porque esses controles que a gente tem, geralmente a gente está falando de processo. Todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? Cada setor ele tem seus processos próprios e esses processos devem funcionar de forma adequada a gerar a informação necessária ao final e também gerar resultados, né, que vão contribuir aí para o desenvolvimento e para um melhor funcionamento da entidade, ou seja, da organização. Dentro desses planos, várias pessoas que vão estar envolvidas nesse processo, elas vão ter deveres, vão ter responsabilidades, certo? E vão estar aí responsáveis, tá? No contexto desses deveres e responsabilidades, por executar da melhor forma possível esses métodos e esses processos, tá? E aí vem as finalidades disso, que é, primeiramente, salvaguardar os ativos. Nos primeiros obrigações do controle interno é de salvaguardar ativos. Tá, Joé? O que é esse salvaguardar ativos? Significa cuidar
de tudo que a empresa tem, desde os móveis, desde o seu patrimônio, né, que abrange os móveis, imóveis e tudo mais, em geral, os recursos, tá? A imagem da empresa entra também nesse contexto de salvaguardar os ativos, porque hoje em dia a imagem da empresa é muito importante para ela. Verificar também a exatidão e a finalidade dos dados, relatórios contábeis de outros dados operacionais. Então, esse controle interno vai verificar, meio que uma auditoria interna para verificar se tudo aquilo que foi gerado pela contabilidade realmente está correto, dentro dos princípios que foram estabelecidos, que são estabelecidos pela contabilidade, das normas contábeis. Desenvolver a eficiência nas operações, e aí, aqui, fala no contexto de processo, né, para que esses processos sejam eficientes, e quanto mais eficientes os processos são, menor o custo que eles geram, porque, a princípio, o primeiro problema de um processo ineficiente é que geralmente vai ter um retrabalho, e todo retrabalho vai gerar mais dinheiro, vai ser mais caro, tá? Vai gerar mais custos. E uma outra questão que é importante, ele também vai comunicar e estimular o cumprimento das políticas, normas e procedimentos administrativos adotados. Lembrando que essas políticas, essas normas, elas têm que estar alinhadas com o planejamento estratégico que a empresa já propôs no início, né? Lá no seu planejamento, geralmente no início do ano, ela já propõe essas ideias, essas políticas e esses planos que ela pretende alcançar. Então, como vocês perceberam, o sistema, o controle interno, ele é um sistema, né? E a gente vai e vem, a gente está voltando aqui para a questão da sistêmica. Então, em última análise, representa o modo lógico através pelo qual se executa determinada tarefa. Então, lembra que a gente comentou na teoria sistêmica que a gente estava falando sobre ela, que tudo funciona como um sistema? Então, todo o processo, ele também funciona como um sistema, né? Ele vai ter um input, um processamento e um output, e aí vai resultar também numa avaliação, né, um controle e avaliação, que em seguida vai realimentar esse sistema, e aí vai continuar esse ciclo até que haja alguma coisa que possa prejudicá-lo, mas em geral funciona assim. Então as empresas desenvolvem sistemas para executar cada trabalho que forma um conjunto de atividades necessárias a uma operação. Eu vou dar um exemplozinho aqui sobre isso, tá? Então, imagine uma situação, né, de um sistema de compras. Então, quem trabalha com compras já sabe mais ou menos como é que isso funciona. Então, um sistema de compras e suprimentos, ele pode funcionar mais ou menos da seguinte forma. Né? Ao sinal que o estoque chegou ao mínimo, e aí a gente sabe que existe dentro do contexto de estoque um estabelecimento de estoque máximo e mínimo, então, no momento que isso acontece, o almoxarife da empresa, ele já vai emitir uma requisição de compra. Lembrando que esse almoxarife aqui pode até ser substituído por sistemas, né? Porque hoje em dia já existem sistemas que fazem esse processo. Quando eles percebem que o estoque da empresa chegou a um nível mínimo, o próprio sistema já manda essa requisição, já emite esse alerta de uma requisição de compra. Então, vamos imaginar que o almoxarife emite aí a requisição e envia para o setor de compras. Esse seria o primeiro passo dessa sistemática. Aí depois, vendo essa informação, essa requisição, o encarregado do setor de compras recebe, seleciona em seus arquivos os fornecedores que produzem tais mercadorias e já faz uma coleta de preço. Veja que já é uma outra atividade dentro desse sistema. Eleito aí o fornecedor, que oferece o melhor elenco de condições, e aí esse elenco de condições seria preço, prazo, qualidade da mercadoria, é emitido um pedido, o qual é encaminhado para o fornecedor, com cópia para o almoxarifado, né, e para a recepção da indústria. Então, a mercadoria, em seguida, seria recebida, conferida, pela recepção da indústria, com relação ao seu tipo, quantidade, preço e tudo mais, em confronto com aquela nota fiscal, né, e com aquela requisição que foi encaminhada lá para eles.
e aí ele encaminha para o almoxarifado. A recepção envia a nota fiscal e sua cópia do pedido para o contas a pagar, tá certo? O almoxarifado recebe a mercadoria, confere novamente, envia a amostra para controle de qualidade e encaminha sua cópia do pedido para contas a pagar. Então, feito todo esse processo, né, desde o início lá, onde houve a solicitação, em função da falta da mercadoria no almoxarifado, houve várias ações, várias atividades que desembocaram nesse processo de compra da mercadoria. Então, o controle interno ele vai verificar se esse processo, se esse andamento, né, das atividades, ele está acontecendo de bom grado, se não há nenhum entrave nesse processo. Então, esse sistema hipotético tem o objetivo de assegurar a administração da empresa que as compras serão efetuadas com a maior eficiência possível através da aplicação de funções específicas organizadas de modo lógico na empresa. Então, perceba que houve toda uma lógica, né, de cada ator que fez parte desse processo para que a compra acontecesse de bom grado. Tranquilo? Até aqui, alguma dúvida, meu povo? Tá tranquilo. Tranquilo, né? Até o momento está tranquilo. Beleza. Então, em resumo, o sistema de controle interno serve para fiscalizar se as rotinas estão sendo corretamente cumpridas pelos seus funcionários. Aquilo que eu acabei de falar para vocês. Bom, mas quais são as categorias de controle internos que a gente tem? A gente tem a questão dos controles organizacionais, os controles de sistema de informação, os controles de procedimento. São algumas formas, né, algumas categorias que a gente tem a título de controle. Vamos falar sobre cada um. Primeiro vamos falar sobre os controles organizacionais. Então, esses controles organizacionais, né, ele está relacionado à designação de responsabilidade e delegação de autoridade aos funcionários. É aqui que a gente vai fazer aquele processo de estabelecer quem vai ser gerente, quem vai ser coordenador, quem vai estar na ponta executando, certo? E aí, partindo do pressuposto que é impossível a auto-administração controlar tudo e todos. É imprescindível que ela estabeleça uma estrutura organizacional adequada que possa realizar as atividades de planejamento, execução e controle das operações. Claro, né? Não dá para o dono da empresa, ele está fazendo tudo. Muito embora, né, se vocês conhecem empresas pequenas, e eu conheço algumas, já trabalhei com algumas, já tive situação de ver o dono da empresa, ele era uma escola, e a dona da empresa, ela falava com os pais, recebia os alunos, colocava eles em sala de aula, recebia o dinheiro e ainda dava aula. Essa era desenrolada. Mas o normal não é esse, tá? O normal é que existam estabelecimento de pessoas que possam ser responsáveis pelas ações definidas pela empresa. E é saudável que seja assim, porque uma pessoa só, o risco de falha é muito grande. Então, no que tange a organização das funções de delegação de autoridades, é conveniente documentar a definição de linhas e instruções de operação mediante a elaboração de manuais, organogramas e descrição de cargos. Meus queridos, eu não sei se acontece na empresa de vocês, né, mas nas empresas que eu trabalho e que eu já trabalhei, era muito comum, né, a gente ter situações em que o funcionário que está trabalhando em determinada função, só ele sabe fazer aquele trabalho. Isso acontece com vocês, sim ou não? Acontece sim, professor. Acontece e muitas vezes é complicado, né, esse tipo de situação dentro da empresa, tanto que algumas empresas já trabalham de uma forma dinâmica para tentar barrar esse tipo de barreira, para fazer com que, na falta de alguém, né, haja uma substituição do colega do lado e tal. Pois é, exatamente. E é exatamente isso que o controle interno ele deve controlar. Então, o ideal é que a empresa ela tenha, né, uma documentação dizendo, olha, o coordenador de contabilidade vai fazer isso, ele é responsável por isso, tá? E os trabalhos que ele vai executar são esses, e como é que ele vai fazer esse trabalho? Vai ser assim, 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 assado.
Por que isso? Porque numa necessidade que pode acontecer, né, de uma ausência dessa pessoa, seja uma ausência porque ela se aposentou, né, na melhor das hipóteses, seja uma ausência porque ela ficou doente com coronavírus e tem que ficar em casa de quarentena, tem outra pessoa que possa ir fazer esse trabalho de maneira igual, né, ou semelhante àquela pessoa, sabendo que existe um manual para dizer o que tem que ser feito. Então, isso é importante, o controle interno ele tem que estar preocupado com isso. É uma coisa que a gente faz muito lá no Senac, que a gente estabelece essas funções. Muito embora não é perfeito, tá? Embora seja uma empresa grande, mas isso não é perfeito. Muitas vezes a gente tem ainda atividades que só uma pessoa sabe fazer. E aí a gente tem lutado muito com essa questão. Que não é uma questão incomum dentro das empresas. Isso é uma coisa bastante comum, principalmente em empresas de pequeno porte, onde uma pessoa tem muitas habilidades, e aí ela começa a fazer as atividades, começa a resolver os problemas, e por uma questão de comodidade e até mesmo de economia, os donos, né, os responsáveis pela empresa, vão deixando que isso aconteça, até um ponto que aquela pessoa sabe mais da empresa do que o próprio dono. Acontece ou não? Sempre. É engraçado que depois, quando acontece esse tipo de situação, que o sujeito, ele quer demitir o sujeito e não consegue, porque se demitir, quebra a empresa. Ô, professor, Oi. tem um exemplo do meu padrasto, que é falecido. Ele trabalha com montagem, assim, através de solda, né? É um montador. Ele trabalhava numa firma que ele era responsável por arrumar funcionários, no caso, contratar, fazer compra de material. Eles faziam de tudo na empresa. Quando ele veio a falecer, o dono, ele não teve saída, ele teve que fechar o empreendimento dele, porque ele não tinha uma pessoa à frente para fazer esse trabalho. Aí o que aconteceu? Teve que demitir os funcionários e a empresa, até o momento que eu saiba, a empresa fechou. Porque só o meu padrasto que ele sabia fazer aquele determinado... Ou seja, ele fazia tudo dentro de compra, a contratação até também de funcionários. Ele fazia tudo na empresa. É verdade, e é assim que acontece mesmo. Né? E o pior é que, às vezes, até a gente mesmo, a gente começa a fazer tanta coisa dentro da empresa e acumular tanta informação, né, que até mesmo sem querer você consegue. É esse caso que eu estou falando, né? O sujeito vai fazendo e as pessoas vão deixando, porque onde tem um motivado e trabalhador sempre tem um escorão. Não sei se acontece com vocês, né? Mas eu vejo muito isso acontecer. E aí, essa pessoa vai adquirindo o poder pelo conhecimento. É muito comum que isso aconteça. Vamos seguir. Vamos seguindo aqui. Então, outra situação, outro categoria é o controle do sistema de informação. Então, esse tipo de controle está relacionado à adequada prestação de informações aos diferentes níveis da administração. Eu até acho que posso passar um pouco essa parte, porque a gente já falou tanto, né, sobre essa questão do controle do sistema de informação. Mas aí, o que ele está dizendo? Em todas as empresas, o planejamento e o controle das operações dependem do conhecimento que a administração tem das atividades e operações passadas, presentes e futuras. Será que chegou alguém aqui? Eu estou ouvindo tanto estralo aqui na minha... Não tem ninguém não. Não, é só a Daiane, que ela não conseguiu entrar na sala de aula. Ela não conseguiu, por causa da internet dela. Tem algumas pessoas que estão com a internet ruim, eu estou percebendo aqui no WhatsApp. Bichinha. Mas eu vou deixar essa aula gravada, gente. Já está gravando aqui. Quando terminar, eu vou transferir ela para o YouTube para a gente poder acessar. Tá? O ruim é que eu tenho que fazer essa transformação para o YouTube, porque como essa aula vai ser gravada num provedor não, meu Deus. Como é que se diz o nome agora? Esqueci o termo. Mas é ambiente da Fajoca, né? E aí que é um ambiente institucional.
e aí, se eu deixar lá, vocês não conseguem ver, porque só entra quem tem, só entra se for pelo o e-mail institucional. Aí eu boto no WhatsApp, no YouTube, porque aí todo mundo consegue acessar de boa. E coloco lá na nossa salinha de aula. Fica tranquilo. Diga a ela que fique em paz, que a gente vai gravar e mandar tudo para ela depois. Então, voltando aqui, então toda empresa, né, em toda empresa, o planejamento e o controle vai depender das informações que a administração tem. Isso é verdade, né? Quanto aquele ditado que minha mãe sempre disse durante meu tempo de convivência com ela na casa dela, né? Ela sempre estava informando para a gente que tem que ter informação, porque quem tem informação tem poder. E essa ideia de informação e poder nunca foi tão real quanto é hoje. A gente está vivendo aí a era da informação, e cada vez mais esse processo de informação, né, tem sido diferencial no contexto empresarial em geral. E aí a gente tem que ter um controle efetivo sobre essa informação. Até eu falei com vocês sobre isso na nossa aula que a gente está falando sobre o sistema de informação, né, sobre um subsistema, que é o subsistema de informação que existe em cada empresa e que depende aí, né, do sucesso da empresa, depende muito desse subsistema. Então, esse conhecimento depende em maior ou menor grau, de acordo com cada empresa, do sistema de informação, é claro. Esse sistema serve como o olho e ouvido da administração, já que ele pode estar presente em todos os lugares. Então, dentro desses controles, dessas categorias de controle, o sistema de informação, né, controle do sistema de informação, talvez seja, se não, o mais importante que a empresa precisa ter para poder ter acesso a todas as informações do que está acontecendo dentro da organização como um todo. Uma outra categoria é o controle de procedimentos. Esse tipo de controle refere-se à observação de políticas e procedimentos dentro da organização. Então, esse controle de procedimentos, gente, é justamente o controle de processos, né? Que é exatamente como aquele exemplo que a gente deu agora há pouco das compras. Eu tenho que saber se aquele procedimento de compra está sendo executado de maneira adequada, se as pessoas que foram estabelecidas para isso estão fazendo de maneira correta, tá? E se não vai gerar nenhum risco para a empresa. Então, uma palavra que está muito comum hoje, um termo que está sendo muito usado, é mitigar risco. Então, a ideia é você tentar, ao máximo, evitar que a empresa seja posta em situação de risco. E aí, essa visão de risco tem sido muito ampliada, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um procedimento, vou dar um exemplo para vocês aqui. Um atendimento lá no SENAC, do setor acadêmico, gerou para a empresa, ou quase gera para a empresa, uma situação complexa. Por quê? Porque uma pessoa que estava lá sendo para ser atendida, um cliente, ele, diante de uma negativa de uma das atendentes, né, ele disse que se sentiu agredido e queria processar a empresa, né, para poder ganhar alguma vantagem financeira sobre isso. Então, você vê, uma coisa simples, um atendimento lá na ponta, uma coisa que corriqueira, que possivelmente nem houve esse mal-estar, esse maltrato por parte do funcionário, às vezes vai muito da interpretação do cliente, né, gerando aí a possibilidade de um dano financeiro para a empresa, ou seja, um risco para a empresa, né, de perder dinheiro. E aí esse processo foi levado à ouvidoria da empresa, né, à ouvidoria do SENAC, e com muita habilidade o ouvidor conseguiu aí dissuadir essa pessoa, né, mostrando para ela as implicações de um processo, que ela teria que ter provas e por aí afora, que existem imagens de câmera que foram gravadas mostrando a situação em si, tudo para evitar que a empresa fosse penalizada por uma problemática que aparentemente parecia uma coisa simples. Então,
Então, a preocupação com esse controle de procedimento hoje é uma coisa urgente. A gente está sempre preocupado com isso para evitar que a empresa possa sofrer qualquer tipo de risco. E ainda nesse mesmo exemplo, ainda tivemos que dissuadir a pessoa de colocar isso na rede social, né? Porque hoje é um outro problema, né? Tudo o que acontece, as pessoas colocam na rede social, por bem ou por mal. Reclame aqui, né, professor? Pois é. E aí, nenhuma empresa quer o seu nome exposto em uma rede social, num site de reclamação, feito Reclame Aqui. Então, tem que estar sempre muito preocupado com isso, porque se antigamente a gente dizia que uma pessoa satisfeita fala para mais 3, e uma pessoa insatisfeita fala para mais 5, hoje uma pessoa insatisfeita fala para 5 milhões. Fácil, fácil, é só colocar na internet. Não é verdade? Verdade, até porque a informação hoje em dia, com essa questão da internet, ela é um ponto muito positivo, mas também, por ser muito facilitada, ela acaba prejudicando bastante, cara. Caso use por... Como é que fala? Para prejudicar alguma coisa, na verdade. Professor, Oi. professor, o senhor fala, essa situação ela é de tão importância porque o meu trabalho atual, eu trabalho com atendimento e questão de negociação diretamente com o cliente, ou seja, eu estou lidando praticamente eu lidava todos os dias com essas situações. Por exemplo, por falta de informação, às vezes o cliente chegava acusando a empresa de tal maneira e tipo assim, se eu não tenho informação para estar rebatendo ou fazendo ele pensar um pouco referente à acusação dele, a empresa teoricamente estava perdendo o cliente ou gerando um possível processo ou um cancelamento até de uma parceria com o cliente. Pois é. Essa questão é bastante séria. Verdade. Verdade. Então, vocês estão entendendo, né, como é que funciona esse controle e procedimento, porque que a gente tem que estar sempre preocupado com isso. Isso é só uma questão do cliente, né, mas aqui pode ter uma coisas piores, por exemplo, aqui sejam até mais difíceis de contornar. Por exemplo, um erro que o cara faça no cálculo de um imposto, né, que pode gerar uma multa violenta, uma nota que seja esquecida na gaveta, que pode gerar uma multa violenta. Então, assim, os riscos são muito grandes, se a gente não acompanhar os procedimentos que a empresa, os funcionários, né, e que a empresa está executando. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Então, eles devem ser adequados à estrutura da empresa, devem ser bem definidos e fáceis de interpretar e aplicar, né, esses procedimentos. Então, é importante que a gente tenha um manual para isso, a gente até falou um pouco sobre isso já. Então, existem dois tipos de procedimento, né, os que são do fluxo de documentação, que são incorporados no sistema de processamento de transações. Por exemplo, a revisão de cálculos, endosso de cheques, né, e os procedimentos de controle independentes, que são estabelecidos aí pela administração. Por exemplo, auditoria interna, conciliação bancária, etc. Então, a gente tem basicamente esses dois tipos aí de procedimento, né? Os que diz respeito a fluxo de documentação e aí os que diz respeito a controles independentes, que são as auditorias que a gente pode sofrer, né, dentro do contexto da organização. Seguindo um pouquinho, nós temos aí, em relação ao controle organizacional, é importante destacar que as empresas devem tomar cuidado para que ninguém controle sozinho todas as etapas do processo, né, seja qual for ele. A gente já falou um pouco sobre isso, quando a gente estava comentando sobre essa situação em que uma pessoa só consegue controlar tudo e acaba ficando impossível de você tirar essa pessoa, ou caso a pessoa necessite sair, a quebradeira é geral, conforme até a nossa colega colocou bem aí, que a empresa teve que fechar, porque uma pessoa, né, faleceu e acabou levando consigo todo o conhecimento que tinha sobre aquela organização. Então, o ideal é que haja uma verificação cruzada envolvendo outras pessoas no processo, aí você evita, inclusive, possíveis fraudes internas. É uma coisa importante, né? Quando acontece essa situação em que uma pessoa só controla tudo,
Se a pessoa for honesta, né, se a pessoa for honesta, a gente pode até, não é a situação melhor, mas a gente vai ter uma certa sorte nesse processo, porque a pessoa vai controlar e conduzir essa situação da melhor maneira possível, mantendo esse nível ético. Mas a gente sabe muito bem, e é normal que aconteça, infelizmente é normal, onde existe dinheiro, pessoas e poder, o risco de corrupção é muito grande. Então, a possibilidade de fraudes é bem plausível, e as pessoas tendem a, quando vê uma coisa fácil, né, tentar se aproveitar. Infelizmente, isso acontece. A gente está vendo, inclusive, isso nesse contexto de pandemia, por exemplo, onde tantas pessoas estão aí aumentando o preço, tentando levar vantagem numa situação como essa. Imagina uma situação em que você tem uma série de bens disponíveis, né, da empresa, e aquela concepção que muitas vezes as pessoas têm de que não é meu, então vamos levar. Tá? Então, é importante que haja uma verificação cruzada para evitar essas fraudes. Tá? É uma das funções primordiais. Lembra lá que eu falei que uma das funções do controle interno é salvaguardar os bens da empresa, os ativos da empresa. É importante que isso seja feito e é importante que essas verificações cruzadas sejam feitas para evitar qualquer tipo de fraude interna. Então, em geral, é necessário estabelecer departamentos separados, independentes, para a função como compra, venda, produção, finanças, etc. Tem regras básicas que vocês talvez vejam em auditoria, que a auditoria estabelece. Por exemplo, quem compra, tá, não cota. Tá certo? Então, que existe uma pessoa para cotar, uma pessoa para comprar, uma pessoa para pagar. Então, é importante separar essas áreas. Por quê? Porque há um risco muito grande de uma pessoa que cota e compra, ela, por exemplo, direcionar essas compras para alguém do interesse dela, com vista, muitas vezes, a levar vantagens. Né? Do mesmo modo, quem compra e paga, é muito fácil que essa pessoa possa estar comprando e priorizando o pagamento, né, até mesmo estabelecendo algum tipo de vantagem para a pessoa a quem ela vai pagar, visando justamente receber vantagens financeiras. Isso acontece e acontece muito. Então, a título de controle, é importante que haja essa separação das tarefas, de modo que as pessoas não venham se aproveitar do poder que têm para poder levar vantagem de qualquer forma. Então, obviamente, não será isso que impedirá a fraude, mas é uma ação que pode dificultar. Né? Porque aí, se tiver 3 pessoas, quem cota, quem compra e quem paga, fazendo, já é formação de quadrilha. E a pena, inclusive, é maior. Então, um outro ponto importante diz respeito ao grau de competência e de integridade das pessoas que compõem o quadro funcionário, que a gente acabou de falar sobre isso. O ideal é unir um sistema de controle sofisticado com pessoas competentes e íntegras, pois assim a empresa poderá funcionar melhor. A gente já comentou sobre isso agora há pouco, né? Certo, mas aí, esse controle interno ele tem limites, né? São as limitações que a gente tem que colocar. Como nem tudo é perfeito, existem algumas limitações inerentes a esse controle interno. A primeira situação que pode ser uma coisa que possa vir dificultar o controle interno é falha de comunicação, que remete a gente lá à nossa aula que a gente falou sobre isso. Então, na aplicação da maioria dos procedimentos de controle, podem ocorrer falhas resultantes de entendimento, né, das instruções, erro de juízo, descuidos e outros fatores que podem aí prejudicar o controle interno. A pessoa pode entender errado, entender mal, fazer uma interpretação diferente daquilo que foi posto e, por tabela, cometer erros dentro do controle, né, dentro do processo que ela está executando, tá certo? Ela entende uma coisa e a gente fala uma coisa, ela entende outra, né, a depender do ruído, e aí acaba fazendo bobagem, e isso geralmente, em muitos casos acontece, ninguém está livre disso, né, até porque errar é humano, mas é importante que as informações as orientações sejam dadas de maneira adequada, né, para que não haja falha de comunicação, e assim a gente possa evitar erros dentro dos processos. Uma outra situação comum também são as fraudes, né, os procedimentos de controle, cuja eficácia depende da divisão de funções, podem ser burlados mediante a conveniência.
aquilo que eu acabei de falar para vocês com relação a quem cota não compra, quem compra não paga. Então, é importante que a gente mantenha esse controle para evitar esse tipo de situação, né? As pessoas muitas vezes querem levar vantagem. E, infelizmente, isso é uma realidade do ser humano. Uma outra situação, erros cometidos pela administração. Então, não é só a peãozada que erra, né? A auto-administração também pode errar. Procedimentos de controle referente à execução e registro de operações podem mostrar-se ineficazes face aos erros ou irregularidades cometidas pela administração e face à estimativa e juízos inadequados da administração na elaboração das demonstrações financeiras, dos orçamentos ou do fluxo de caixa. Então, pode acontecer erros no processo de planejamento mesmo, tá? E esses erros virem a chegar na ponta e só ser percebido quando chega na ponta. Então, isso pode acontecer, tá certo? Então, é um limitador do controle interno. Por quê? O controle interno só vai ver o resultado nesse caso. É muito difícil o controle interno ir analisar ou averiguar erros da auto-administração. Ele vai pegar isso na ponta. E aí a coisa já aconteceu. E uma outra questão importante é a questão de dados defasados, né? Qualquer projeção que a gente venha fazer, ela tem que estar atualizada e com os dados que sejam realmente coerentes, confiáveis. Isso, inclusive, é um dos pré-requisitos da informação, como a gente viu lá na nossa aula passada. Então, pode acontecer, né, de a gente usar dados defasados devido a essas mudanças de condições e pelo fato de haver aí deteriorado o grau de observância dos procedimentos. Então, pode acontecer de se pegar dados defasados e acabar fazendo projeções com dados que não correspondem à realidade. E aí você vai ter erro, e isso aí foge também ao controle, né, do pessoal de controle interno. Por fim, temos a questão do custo, também uma limitação do controle interno. Lembra que eu falei para vocês que a gente não pode, de maneira nenhuma, gerar uma informação, inclusive faz parte daquela aula passada, que eu mandei para vocês, que eu não posso gerar uma informação a um custo que seja maior, tá, do que os benefícios que ela possa vir a gerar. Então, espera-se que um sistema de controle interno proporcione razoável certeza da conceituação dos seus objetivos. O conceito de certeza razoável leva em conta que o custo do controle interno não deve superar os benefícios esperados. Ou seja, eu não posso criar mecanismo de controle que vai gerar um custo maior do que o benefício que ele possa vir a gerar para mim. Não sei se vocês conhecem, mas tem um mecanismo bem interessante que se chama curva ABC, né, onde você vai dar prioridade a 20% dos itens em detrimento do restante desses itens. Então, a ideia é a gente fazer uma análise quanto à importância, quanto à relevância, e dar importância àqueles itens que vão gerar, que podem vir a gerar um risco maior, tá, ou que tem um maior valor agregado, justamente para evitar um controle excessivo sobre coisas que não vão gerar, que não representam, na verdade, um risco grande para a empresa. Então, faz parte desse processo também. Então, esses benefícios consistem em redução das perdas decorrentes da não consecução dos objetivos gerais implícitos na definição de controle contábil. Então, é importante, quando a gente está falando de custo, a gente está falando do seguinte: não pode haver um controle, eu não posso executar um controle que ele possa gerar um custo maior do que o benefício que ele pode vir a trazer para a empresa. Tá? Então, tem que ter cuidado com isso, tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Eu não posso tentar dar um remédio que a dose é muito mais pesada do que o doente precisa. Né? Pode causar aí também a perda de finalidade, pode causar também prejuízo. Gente, até aqui, tudo bem. Eu tenho só... Poderia falar um pouquinho mais sobre a informação defasada? Acho que foi anterior a esse slide do custo. Aqui?
Não, o anterior. Antes desse. Não é aqui, dados defasados? Isso, informações defasadas. Aí, Isso. Fala. Você explicar, quer fazer por o exemplo, comentário? dar algum exemplo sobre essa informação. Como que Eu ele poderia chega? eu poderia dar um exemplo político, mas eu não sei se ficaria adequado. Por exemplo, Se não eu vou coloca dar uma... um exemplo aqui, mas não levem isso para o lado, não levem isso para o partidário, não, tá? Por exemplo, ontem ou foi hoje, foi publicado pelo presidente da República um vídeo onde ele mostrava uma situação de desabastecimento. Todo Ah, mundo viu isso? sim, eu acompanhei. Pois é. Aí o que acontece? Depois de um tempo, foi verificado que, na verdade, aquilo não ocorreu, né? Que aquilo era um momento de limpeza do espaço lá, inclusive foi pedido desculpas em função disso, tá? E foi desmentido pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, dizendo que aquela informação estava equivocada. Então, perceba que o dado ali que ele foi levantado, que foi colocado, não condizia com a realidade. Tá? Tá, Uma outra situação que aconteceu também, certas vezes, eu vou dar um exemplo também desse aspecto, foi postado um vídeo sobre morte de baleia. Foi passada uma informação de morte de baleias, né, e acusado um país de estar fazendo isso com as baleias. Só que aquela informação era informação de anos atrás, que não fazia mais nenhum sentido estar sendo apresentada. Era um dado completamente defasado. E aí você apresenta uma informação que não condiz com a realidade. Mesma coisa pode acontecer aqui, não nessa mesma dimensão, mas, por exemplo, você pode pegar dados do IBGE que são de anos em que a realidade econômica hoje não condiz mais com aqueles dados. Então, você pegou uma informação defasada para tentar extrair dela um relatório, tá certo? Ou uma projeção, e com certeza, se você tentar fazer com esses dados, vai dar ruim, vai dar errado. Deu para entender? Estou entendendo, é tipo, por exemplo, no que a gente está vivendo hoje, é pegar informações sobre a pandemia que teve há 50 anos atrás e tentar aplicar nessa agora. Isso, perfeito a sua colocação, perfeito. Ah, entendi. Os tempos são outra, a tecnologia é outra, a informação é outra, tudo é outro. Então não dá para a gente comparar, né, como diz o ditado, não dá para misturar Jesus com Genésio. Tá, entendi, obrigado. Tranquilo? Valeu. Então, vamos falar um pouquinho sobre a importância do controle interno, né, tem para as empresas. Então, é importante, né, a gente já falou muito sobre isso nesse meio tempo que a gente está conversando aqui. Então, é importante que esse controle interno seja adequado, né, sobre cada sistema operacional, é de extrema importância para a empresa, pois esse controle interno ele vai ajudar as empresas a alcançar ou atingir seus objetivos, né, de maneira mais favorável e com menor desperdício. Isso é importantíssimo, né? Além disso, os sistemas de controle medem a eficiência com que as decisões são traduzidas em resultados para a empresa, né? Se as metas estão sendo alcançadas, estão sendo cumpridas, se aquilo que foi planejado está acontecendo de fato, se não está acontecendo, por que não está acontecendo, a gente tem que verificar. E se está acontecendo da maneira correta, será que podemos melhorar? Então, são dados que a gente pode levantar, e o controle interno ajuda a gente a fazer isso. Então, os sistemas de controle interno, né, são compostos, né, por elementos formais e informais. Então, quando a gente está falando de sistema, a criação de um sistema ele trata principalmente de elementos formais, pois sem eles utiliza-se apenas uma abordagem intuitiva que identifica os controles físicos existentes na empresa, bem como instruções orais ou escritas. Então, quando a gente está trabalhando, né, com a questão do controle interno, é importante que a gente tenha elementos formais que compõem esse controle. E aí a gente já tem, eu posso falar para vocês, por exemplo, dos manuais que a gente viu lá no início, né, que eles são formais, são escritos, são estabelecidos, dos roteiros, dos organogramas, tudo isso faz parte, né, das normativas. É importante a gente relatar, porque muitas empresas trabalham com normativo, com resolução, onde lá ela diz como cada coisa tem que funcionar. Então, isso são tudo aspectos formais que fazem parte aí do controle interno. Tá?
Um dos mais abstratos e poderosos sistemas de controle é a contabilidade, e ela opera aí na empresa, incluindo a maneira de se organizar e interpretar os dados numéricos dentro do sistema. Bom, a contabilidade, desde a aula passada que a gente falou do sistema de informação contábil, eu já tenho dito a vocês o quanto a contabilidade é importante dentro das empresas, né? E expliquei para vocês bem como é que essa importância se dá e como é que a contabilidade trabalha para oferecer informações úteis para os seus usuários, tá? Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui é um reforço àquilo que eu já tinha falado para vocês com relação à maneira que a contabilidade organiza e interpreta aí os dados numéricos no sistema contábil, que a gente já conversou na aula passada. Bom, para finalizar esse conteúdo da gente, né, eu vou falando aqui, daqui a pouco eu estou me perdendo na hora, mas aqui 10 minutinhos a gente termina, tá? Para finalizar esse processo, a gente vai falar um pouquinho sobre centros de controle. Nós temos aí, acho que todo mundo já ouviu falar, você já ouviu falar de centro de custo? É o mais comum que a gente ouve falar. Onde a gente... Custo ou setor? Centro de custo, centro de resultado. Não creio que não, até agora não. Quando você vai trabalhar, por exemplo, vai fazer uma despesa, se a empresa for organizada, geralmente você vai dizer, olha, essa despesa vai para o centro de custo do departamento tal, então tem um código que vai identificar aquele departamento. Tá, entendi. Sim. Tá certo? Então, existem vários centros de controle, além do centro de custo, né? Então, os centros de responsabilidades, de uma forma geral e resumida, servem para distribuir poderes e responsabilidade entre os membros da empresa. Em cada centro deve ser nomeado um coordenador, né, uma pessoa responsável, que irá tomar as decisões necessárias na sua área de atuação. Então, esses centros de controle, esses departamentos, na verdade, né, vamos dizer assim, eles vão ter, cada um, pessoas responsáveis para administrar isso. E vão ter poderes e vão ter responsabilidades para isso, né, também. Então, é importante que estes centros não estejam totalmente separados, pois os trabalhos estarão sempre relacionados uns com os outros. E é lógico, né? A gente tem aí, dentro da empresa, várias áreas, mas que todas as áreas têm que desempenhar um papel conjunto para poder alcançar o objetivo da empresa. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, né? Então, existem aí 3 tipos de centro de responsabilidades, como o esquema demonstra, né? Cada um tem uma tarefa específica de desempenhar, né? Que a gente vai entender um pouquinho melhor. Então, centro de custo. Então, centro de custo, a gente vai estar sempre preocupado, né? Quando a gente está trabalhando com centro de custo, a gente vai estar sempre trabalhando. Lembra que esse centro de custo, ele vai pertencer a um departamento da empresa, ou a um setor da empresa, né? Depende de como a empresa for organizada. Tem empresa que ela trabalha com departamento, tem outra que trabalha com setor, e por aí depende muito de como é que ela vai trabalhar isso. Mas todo o departamento da empresa, ele deve ter um centro de custo. E aí, nesse centro de custo, a gente vai estar preocupado, né, na relação custo-benefício do item, né, ou da despesa que a gente está executando. Então, a ideia sempre é maximizar a produção utilizando o menor recurso possível. Sempre a gente vai estar preocupado com isso. A gente vai estar sempre analisando isso a título de controle interno, tá? Buscando sempre maximizar a produção e tentando minimizar o recurso que a gente está gastando. Então, melhorando aí a produtividade com o menor custo. O outro que a gente tem é o centro de lucro, né? Então, o princípio é maximizar os resultados por meio de ajustes do parâmetro de mix de insumos, quantidade e produção e preço. Quantidade de produção e preço. Então, quando a gente está falando disso, quando a gente fala de maximizar lucro, maximizar resultado, existe todo um cuidado. Tem uma área, inclusive, que trata muito disso, que é a área de pesquisa operacional, onde ela faz, por exemplo, imagine a seguinte situação: a gente tem que vender, a gente tem que vender cerveja. E aí todo mundo sabe, né, ou deveria saber, que a cerveja, ela deixa um valor muito pequeno de lucratividade em cada unidade que é vendida, porque ela é altamente taxada.
Mas a gente também sabe que o principal carro-chefe dessas empresas cervejeiras, né, ou seja, o que vende mais, é a cerveja e não o refrigerante. Mas, para que a empresa consiga alcançar maior lucro, é preciso que ela faça um mix com esses dois produtos. Então, é muito comum que as empresas que vendem cerveja, elas obriguem, de certo modo, as empresas, os comerciantes que estão comprando cerveja a comprar uma certa quantia de refrigerante também, uma certa quantidade de refrigerante. Por quê? Porque ela entende que, com aquele mix que ela está vendendo, ela consegue maximizar o resultado. Entenderam a ideia? Sim. Bem Entenderam, explicado. né? Uhum. Pois é, então é assim que a coisa funciona. E o pior é que isso acontece de verdade, porque minha mãe já foi dona de bar, e a gente, toda vez que ia comprar um determinada quantidade de cerveja, tem que comprar um refrigerante junto, então não comprava. Era um processo. Uma outra situação também é o nosso centro de investimento, né? E aí são utilizados parâmetros de desempenho para medir os resultados alcançados, facilitando a comparação entre unidades. Quando eu estou falando de centro de investimento, é justamente onde a gente investe o recurso, tá, que a empresa tem. E a gente sabe que os recursos são limitados, então os investimentos têm que dar um retorno o melhor possível. E aí a gente tem que manter um controle sobre esse centro de investimento, certo? De modo a gente medir esses resultados alcançados, né, essa rentabilidade desses investimentos, e muitas vezes tem que fazer comparação entre cada investimento desse, ou entre cada unidade dessa. O legal desse centro de investimento é que você pode fazer, inclusive, um controle efetivo sobre resultados dos próprios departamentos da organização. Existem ferramentas que fazem isso. Por exemplo, o Balance Scorecard, que é uma ferramenta de gestão, ela mede os resultados por departamento. Então, a gente consegue ver ali, né, do recurso que está sendo investido em cada departamento, por exemplo, a própria empresa, a gente consegue enxergar quais são os resultados que elas estão gerando para a gente. Tá? Claro que esse contexto de investimento não se limita a dentro da empresa, né? Os investimentos externos da empresa também devem ser avaliados e verificados quanto a seus resultados, claro, para a gente poder investir naquilo que for mais lucrativo para a empresa, de modo a alcançar o melhor resultado. Então, no centro de investimento é concedido ao gerente o direito de tomar suas próprias decisões de investimento, né, podendo alocar determinados fundos para o projeto. Então, diferente do centro de custos, que geralmente essas informações de custo já são estabelecidas pela direção, né, por alguém que está na parte superior, essa parte já é uniforme também da empresa, essa parte de investimento, muitos gerentes, né, dentro de cada, vamos dizer assim, de cada filial da empresa, por exemplo, ele pode investir, né, ele tem esse direito de decisão com relação a investimentos. Lembrando que cada uma situação de investimento que esse camarada fizer e utilizar, ele vai ser medido posteriormente, verificado cada unidade que está fazendo esses investimentos, de modo a verificar quem deu o melhor resultado. Tá? E também é um risco para o gerente trabalhar isso. Deixa eu dar um exemplo para vocês dessa questão de investimento. Lá no Senac, por exemplo, a nossa gerente financeira, ela é responsável pelos investimentos que o Senac faz a título financeiro. Então, ela está sempre verificando melhores fundos, melhores formas de investimento, negociando com o banco melhores formas de remuneração, melhores taxas, dado que o valor que a gente investe é muito alto. Então, há sempre uma preocupação com isso. E sempre nós fazemos lá uma avaliação de investimentos. Então, a gente sempre está botando esses investimentos num gráfico e verificando quais investimentos estão dando melhor rentabilidade, de modo que a gente possa concentrar mais os nossos recursos dentro dessa aplicação. E, além de nós, o departamento nacional do Senac, ele monitora cada departamento regional, verificando esses investimentos que estão sendo feitos e avaliando quais desses regionais estão
utilizando, ou estão investindo de maneira mais lucrativa, tá? E aí eles fazem uma análise disso, de cada regional, e também indicam para aqueles regionais que não estão aplicando o dinheiro de maneira lucrativa, ou menos lucrativa que o outro, a aplicar naquele investimento que está sendo mais lucrativo lá em outro regional. Deu para entender? Alô? Deu sim, deu sim. Deu, né? Então, gente, para terminar, né, podemos dizer que a essência da administração é o conhecimento do que está sendo feito e se está de acordo com o planejado e sempre observando aquilo que deve ser melhorado. O controle interno tem essa função, né? A partir dos controles que a gente tem, a partir das averiguações que a gente faz, a partir das auditorias mesmo, que a gente também executa dentro do controle interno, a gente vai verificar se está tudo acontecendo conforme foi planejado pela empresa, né? E verificando também aquilo que pode ser melhorado. Então, e essa observação é dada pela função de controle, né? Porque será através dela que os gerentes dos centros de responsabilidade e a alta administração, eles saberão o que precisa mudar, como pode mudar, e por onde devem começar a mudança. Então, é isso que o controle interno faz, é isso que ele se preocupa, tá? E aí, por hoje, a gente termina esse conteúdo, esses 2 informes, esses 2 materiais que a gente está passando para vocês, e praticamente a gente termina, né, a parte mais conceitual do que trata de contabilidade gerencial de controle, tá? Então é importante que a gente entenda bem essa parte de controle interno. Tá joia? Joia. Alguma dúvida, podem colocar aí no chat, ou podem abrir aí o seu microfone e perguntar, fiquem à vontade, a gente tem aí um tempinho. Até agora nenhuma dúvida, professor, porque a aula foi bem explicativa. Foi, né? Então, graças a Deus. Graças a Deus. Professor, Oi. Hoje vai ter questionário lá no Google Class. Ah, tá gostando desse negócio, né? É bom. Não, hoje eu vou dar uma folga para vocês hoje, vou dar um refresco para vocês, tá? Tá Aliás, vamos fazer o seguinte, eu vou dar refresco para vocês, já que você tá pedindo, né? A gente, saudade na... Não, tô pedindo não, né, professor? Sempre... Saudade no quartel também, rapaz, então vamos embora. Eu fiz um questionário que eu ia aplicar só na aula que vem, mas como a gente já viu o conteúdo praticamente todo, eu vou deixar um questionário para vocês que resume tudo que a gente viu até agora. Certo. Para que isso vai servir para a gente? É uma maneira de a gente fazer uma revisão geral em todo o conteúdo que a gente viu, até porque a gente vai fazer uma prova online daqui a um tempinho, e aí a gente fechando esse conteúdo agora, na aula que vem, a gente vai fazer o seguinte, a gente pega esse questionário e a gente vai responder ele, tirar qualquer dúvida que tenha, tá certo? De modo que a gente fica afiado já com todo o conteúdo, antes da gente entrar na parte de cálculo. O que vocês acham? O que eu acho legal. Pra mim Ô, professor, mas Oi. esse questionário vai ser para a próxima aula, é isso? Para a próxima aula. Então tem uma semana para responder. Porque Certo? tem uma atividade também de Clariane que é para entregar domingo. Para não ficar muito puxado. Não. Isso vai ser na próxima aula e eu vou dar uma colher de chá para vocês. Não precisa ser nada manuscrito, não. Vocês podem fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Agora, vocês vão ter que ler o material todinho para responder, né? Pode até fazer Ctrl+C, Ctrl+V, não tem problema não. Contanto que vocês... Mas também pode colocar com o nosso entendimento do que a gente entendeu, né? Pode. Mas é importante ler, tá? Porque eu sei que muita coisa vocês já esqueceram. No caso, você vai mandar algum artigo pra gente estar lendo? Não, eu vou mandar um questionário mesmo, perguntando cada coisa. Explique tal coisa da aula tal, explique tal coisa da aula tal. Fale sobre contabilidade gerencial no contexto tal, entendeu? Entendi. Tranquilo. É de modo a forçar mesmo vocês a terem que ler aquele material que a gente já viu, para relembrar esses conteúdos e fazer meio que um apanhado geral, porque é até para estudar, para vocês estudarem posteriormente para avaliação, fica tranquilo.
Beleza. Entender, é Joia? mais para uma fixação, né? Mas é uma fixação. Certo. Tá joia? Joia. Beleza, gente. Brigadão pela paciência de vocês em ficar me ouvindo esse tempo todo, certo? Obrigado aí pela interação de vocês. Tá? O que vocês precisarem aí, tem uma meia hora aí, tem umas 10 horas para a gente poder ter alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou... Poderia fazer o joguinho, né? Mas o joguinho deu errado, né? Porque a pessoa está usando o celular e no celular não aparecem as perguntas. Aí fica difícil. Teria que todo mundo estar usando o computador e não dá para garantir isso. Tá Mas não tem reformado. problema não. A gente, quando voltar, a gente faz um monte de joguinho. Ô, professor, Oi. mas eu também tô usando o computador e pra mim só mostra uns quadrados coloridos. Não mostra pergunta, não. Esquisito. Não, mas aí é o que eu tava falando. Quando o senhor colocou a imagem, dava para ler pelo computador e no celular só mostrava as imagens, dava para responder assim. Uhum. Mas Entendi. tá falando aqui no celular, de fato não aparece nada, só as imagens. Beleza. No computador só mostra imagem também. Estranho, porque aqui no computador estava aparecendo normal no meu computador. Aqui Eu até também. mandei uma foto no grupo do Foi, WhatsApp. eu vi. É esquisito. Estranho. Mas vamos deixar para outra hora, não tem problema não. Já está com 9h30, né? E aí vamos dar uma descansada também, até porque eu preciso tomar uma água, né? E ir no sanitário, vocês não me deram folga hoje. É. Não teve nem uns 15 minutos que vocês transformam em Teve meia hora hoje. intervalo. Ó, professor, parabéns Eu- pela aula de hoje aí, tá? Foi bacana. Vai ser todas nesse formato. Vai manter a aula nesse formato mesmo, vai ter alguma alteração mais adiante. Não, a princípio a gente vai trabalhar online, tá certo? Como a gente está fazendo agora. E depois que a gente terminar aqui, essa aula vai sair, já está sendo gravada, eu vou transformar isso em vídeo, vou deixar na sala para a gente poder, quem quiser revisar e quem não assistiu, assistir. E a gente vai executando as atividades. Ô, professor, Oi. o senhor falou em questão que vai ter a prova online. Como é que vai funcionar pra gente? A gente está definindo isso, tá certo? Não se preocupem que vai ser super tranquilo. Vai ser, basicamente, a gente vai trabalhar com um questionário Google, Tá certo. entendeu? Como se fosse uma prova normal. Vocês vão apenas entrar e responder. Tá bom. bom. Tá Professor, Mas Oi. isso vai prejudicar algum aluno a pagar a cadeira no final, depois que resolver isso tudo? Não, a gente tá aqui tentando fazer o máximo possível para não prejudicar ninguém. A ideia é essa. Tá joia? A ideia é essa. Um camarada dizer assim, eu não quero fazer a prova online. Tudo bem, se não quiser fazer a prova online, né? A gente vai ver outras maneiras de ver. Ou faz quando voltar. Se bem que eu não vejo nenhum problema em você responder uma prova online. Eu, pelo menos, estudo EAD, né? Se bem que isso aqui que a gente está fazendo nem é EAD, né? Isso é uma aula online, porque EAD geralmente a aula é gravada e deixada lá e tal. Mas eu faço prova, faço tudo, não tem estresse comigo não, porque aí depende muito do aluno, né? Eu tenho uma pergunta, professor. Na sua prova, Oi. É verdade, professor, depende do aluno. Eu particularmente, eu detesto nessas aulas EAD. Mas, infelizmente, é o único método. ô professor, na sua Oi. prova, vai ser Sim. quais os conteúdos Os conteúdos que a gente viu até agora. que aquele do vídeo passado que o senhor fez, e esse é? Olha, a gente já teve aula presencial também, viu? Lembra? Aham. Contando com o de lá pra cá, né? Isso? De lá para cá, exatamente. Ok. Mas esse questionário que eu vou mandar para vocês, ele vai trazer para vocês vamos dizer assim, vocês vão ter que reprisar tudo aquilo que a gente já viu, então vocês vão estar bem cientes do conteúdo. Tipo, ele vai trazer uma recordação do que o senhor mostrou na sala de aula. Isso, exatamente. Vai pegar tudo, do que eu mostrei na sala de aula até agora. Deixa eu perguntar uma coisa, professor. O senhor falou Isso. que a partir da próxima aula a gente vai começar a ver a questão de matemática e tal, cálculos. Não é matemática, cálculos, na verdade. Qual a metodologia que você vai estar utilizando para passar esse negócio de cálculo, já que é um pouco mais complicado? Não. Eu talvez seja até mais simples. Sabe por quê?
Porque com a questão primeiro que não são cálculos complexos, não é nada de difícil, não. Porque a parte de índices de liquidez é muito simples. Geralmente vai ser divisão. Então, você vai pegar, por exemplo, a liquidez corrente. Você vai pegar o ativo circulante, dividir pelo passivo circulante. Acabou a conta. Professor. Então, fórmula, né? Oi? São mais fórmulas. São mais formulazinhas. Então, Ok. nesse caso, a resposta da gente vai ser objetiva. Por exemplo, a gente faz o cálculo, aí vai ter lá as questões, se, por exemplo, o valor exato e o valor errado, para a gente responder lá no Sim, questionário. vai ser uma prova objetiva. Certo. O legal é que você vai ter a resposta na hora, né? Isso. Bom. Mas veja só, eu não pretendo, pelo menos nesse primeiro momento, colocar a questão de cálculo numa avaliação que venha acontecer posteriormente, não. Tá certo? Certo. Eu quero ver se eu deixo esse conteúdo mais matemático para a gente já fazer presencial, se Deus quiser, até o final do mês, esse negócio acabar e a gente poder voltar às nossas aulas normal. Amém. Tá? Só se realmente não acontecer, a gente vai fazendo as aulas, eu vou fazendo exercício com vocês, tá certo? De cada conteúdo, e a gente vai resolvendo. Acho que não vai ter muita dificuldade, não. Tá desligado. Tá certo? Não vai ter muita dificuldade, não. Professor, vai usar Excel? Não, né? Não, agora não. Agora não. Tá. Posteriormente, possivelmente, mas agora não. Porque agora é só teoria, né? Uhum. Só viu teoria até agora. Tá joia? Tá certo. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, queridos. Tchau. Mais alguma dúvida? Não, professor, não tem dúvida não. Boa noite para o senhor, até mais. Tchau, a aula foi ótima. Obrigada. Obrigado. Valeu, professor. Até mais. Até a próxima. Até mais.